Boa noite, meu nome é Daísa. E eu sou a Maria Eduarda e a gente vai apresentar o trabalho Funeral, um curto experimental de horror. Nós somos alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e cursamos Comunicação Organizacional. Os autores desse trabalho são Bárbara Medeiros, Daísa Barbosa de Souza, Daniel William Rodrigues, Gabriel Ferreira Vale, Maria Eduarda Maciel e Thalita Carolina dos Santos. E nós fomos orientados pela professora Carolina Fernandes Mandarri. Bom, o que a gente vai discutir aqui no nosso trabalho? Nós vamos falar sobre o objeto de estudo, as pesquisas realizadas, a descrição da produção e os agradecimentos. Bom, sobre o objeto de estudo. O nosso trabalho, ele se desenvolveu na disciplina de audiovisual, que tinha como função entender e analisar os produtos audiovisuais como forma de comunicação. Então, o nosso trabalho, o curta, que é um produto experimental, ele tenta identificar como os materiais e os elementos audiovisuais, como fotografia, som, edição, efeitos especiais e roteiro, como eles podem gerar e trazer emoções aos públicos, aos espectadores, fazendo com que eles se sintam envolvidos com o contexto das protagonistas e assim gerando empatia. E tudo isso explorando os recursos sonoros e visuais. E aí, nisso, eu trago como referência o Alex Moleta, que fala do audiovisual como forma de comunicação capaz de proporcionar inquietações no espectador por meio de pensamentos, sentimentos e visões. E tudo isso por meio dos recursos sonoros e visuais. E aí, entendendo que a gente está falando de um curta que tem como gênero o horror, a gente explora muitos recursos sonoros, como trilha musical, som ambiente e ruídos. Bom, agora sobre pesquisas realizadas. Após compreender o audiovisual como forma de comunicação, a gente teve que explorar e entender um pouco mais sobre o gênero de horror. E aí, nisso, eu trago de novo o Alex Moleta, que fala sobre a capacidade dos signos junto aos elementos verbais, com o propósito de criar ideologias e mensagens. Então, vários elementos audiovisuais que foram usados no nosso curta foi pensado na simbologia e no significado que tinha por trás. Então, por exemplo, a escolha de cores frias, o figurino, a maquiagem, tudo isso foi pensando no significado e na simbologia que tinha por trás desses elementos e dessas cores. E além disso, a gente trouxe o Noel Carroll, que ele fala da filosofia do horror, e ele explica que o gênero de horror ele surgiu porque o nome horror, na verdade, é o sentimento que esses produtos audiovisuais eles proporcionam aos públicos. Então, por exemplo, o filme que gera horror ao público, ele pode ser denominado como gênero de horror. E além disso, ele fala que muitos filmes de horror, eles usam como elemento o sobrenatural, então entidades e assombrações. E o nosso roteiro foi muito baseado nisso. E além disso, a gente traz a Petra de Mello, que ela fala do abuso dos recursos visuais para causar tensão e medo. E tudo isso é para imaginar e brincar com o imaginário do espectador. E além disso, a gente também traz o Ken Denzinger, que ele fala sobre o uso do som como forma de guiar o imaginário do espectador e estimular sensações, percepções e medo nos espectadores. Então, entendendo que a gente está falando de um curta do gênero de horror, a gente utilizou muito e brincou muito com a questão do som, justamente para trazer a sensação de horror aos espectadores. Quanto à descrição da produção. Como a Maria Eduarda já apresentou, nós tivemos toda uma metodologia e um embasamento teórico para poder dar vida à nossa produção audiovisual. Com isso, nós nos atemos a 4 etapas fundamentais na concepção de um audiovisual: a pré-produção, produção, pós-produção e produto final. Durante a pré-produção, nós desenvolvemos um roteiro que valorizasse a história, entendendo desde o gênero até os elementos necessários para que a história fizesse sentido ao nosso espectador. Tivemos também a preocupação de procurar as melhores locações que pudessem ambientar as nossas cenas e também pensar nos objetos, na constituição de todo um cenário e que principalmente trouxesse a realidade, que era uma das coisas as quais nos foi passada pela nossa direção. Durante a etapa de produção, nós utilizamos 2 dias de filmagem.
um para a constituição das primeiras cenas, e o segundo para a correção de alguns pequenos detalhes de continuidade, os quais nós achamos necessários refazer. Também tivemos o cuidado, tanto quanto a direção de fotografia, quanto a direção da produção, para que o ambiente tivesse toda a continuidade necessária, para que houvesse fluidez em nosso produto final. Então, com isso, nós passamos para a etapa de pós-produção. Tudo isso sendo coordenado desde a primeira etapa pela direção. Na etapa de pós-produção, nós trabalhamos com o Media Logger, fazendo toda a decupagem dos materiais, arquivamento de materiais e o cuidado de assistir cena por cena e escolher aquelas que melhor se enquadravam dentro da proposta. Além disso, tivemos a preocupação de trabalhar com as cores. Utilizamos do azul para trazer aspectos de realidade e também buscamos trazer os sons com forte presença em nossa produção, porque os sons, por muitas vezes, eles conseguem ser complementares e até mesmo trazer aspirações de outros sentimentos, os quais a imagem, por si só, não contempla totalmente. Então, com essa junção, nós conseguimos criar um conteúdo que fizesse sentido ao nosso espectador, além do trabalho de mixagem, no qual nós conseguimos trazer tanto as camadas de plano de fundo de som, quanto as camadas evidenciadas na imagem, o que traz todo um contexto de sentido e realidade ao nosso espectador. Por fim, tivemos o nosso produto final, que é o reflexo de todo o trabalho, de toda a equipe a qual esteve por trás do projeto. E assim ele mostra que para um curta, toda a produção audiovisual e todo o trabalho comunicacional, ele parte de etapas de produção, briefing, brainstorming e tudo aquilo que você precisa para a concepção de um projeto, seja ele audiovisual ou não. E que esse produto precisa trazer principalmente uma experienciação ao seu espectador. E foi o que nós tentamos fazer, trazer a sensação de horror por meio de todos os elementos descritos ao longo desta apresentação. E com isso, contemplar, então, que o nosso espectador ele possa trazer de suas experiências, de todo o seu referencial pessoal, as sensações e que nós conseguimos conquistá-lo por meio de nossa produção. E com isso, esperamos que tenham tido uma boa experiência com a nossa produção. E agradecemos a oportunidade de estar aqui compartilhando o nosso produto experimental. Boa noite.